Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo. Saber de onde uma pessoa é pode nos dizer muito sobre ela. É por isso que, ao encontrar alguém pela primeira vez, frequentemente perguntamos: de onde você é? O que você faz? Olá, eu sou Cris Deluca e você está ouvindo a Rádio WLC. Como cristãos, tendemos a aceitar sem questionar o que aprendemos sobre o Salvador. Mas hoje, o Will vai compartilhar conosco algumas reflexões sobre as origens de Yahushua. Will? Obrigado, Chris. Muitos cristãos se tornam cristãos já desde a infância, e eles foram criados na fé desde o berço. O resultado é que a maioria dos cristãos simplesmente aceita o que é ensinado como verdade sem nunca questioná-la. E o episódio de hoje, a verdadeira origem de Cristo. Certo, as perguntas das crianças tendem a ser mais do tipo quase impossível de respondê-las. Como minha filhinha mais nova me perguntou quando ela tinha apenas 3 anos: papai, por que você tem uma barba debaixo do braço? E o que você disse? Bem, ela me pegou de surpresa, como você pode imaginar. Então eu fiz o que qualquer pai que se preze faria. Eu joguei o pepino para minha esposa, dizendo: mamãe também tem barbas embaixo dos braços, mas elas depila. E o que aconteceu a seguir? Ela saiu correndo para perguntar à mãe, deixando-me voltar a assistir meu futebol na televisão. Ainda me lembro da primeira visita do meu filho ao zoológico, e ele era muito pequeno. Ele era particularmente fascinado pelos macacos e como eles podiam escalar e se balançar com o auxílio de seu rabo. Depois de ficar olhando para eles por algum tempo, ele se virou e perguntou: onde está meu rabo? Ai, ai. Este é o tipo de pergunta que as crianças estão mais propensas a fazer. Mas o que elas não costumam fazer é perguntar sobre questões relacionadas à teologia ou dúvidas no tocante às evidências sobre as doutrinas bíblicas e coisas do gênero. Infelizmente, isso muitas vezes acaba redundando em adultos que também não questionam. Se for dito do púlpito, eles aceitam sem questionar, embora, muitas vezes, o que é ensinado do púlpito não seja apoiado pelas Escrituras. É por isso que na WLC estamos constantemente incentivando nossos ouvintes e leitores a estudar novas verdades por si mesmo. E nunca pediremos que você acredite em nossa palavra. Estude por si só, querido ouvinte. Dê ao Espírito Santo a chance de convencer seu coração de uma forma ou de outra. Com certeza. Uma coisa que a maioria dos cristãos nunca questiona é a origem de Yahushua. Nós apenas tendemos a aceitar sem questionar qualquer doutrina ensinada em algum tipo de igreja cristã que fomos criados em companhia de nossos pais. Como esse é um assunto que a maioria das pessoas nunca questiona, você pode se surpreender ao saber que há uma série de crenças diferentes no cristianismo quanto à origem de Yahushua. Exato. E isso é um tanto surpreendente. Eu sei no que acredito agora e sei o que eu fui ensinado a acreditar desde criança. Eu creio que eu realmente nunca pensei sobre a origem de Yahushua. Acho que a maioria de nós é como você, Chris. Acreditam sem questionar tudo o que lhes foi ensinado a crer. Mas considere isso por um momento. A maioria dos cristãos é trinitariana, e a maioria dos trinitarianos acredita que Yahushua, a quem eles pensam como sendo o Deus Filho, a terceira pessoa de uma divindade eterna, coexistiu eternamente com Deus, o Pai. Certo, é assim que foi ensinado a crer desde criança. Fomos ensinados a rejeitar como seitas qualquer denominação que ensinasse que Cristo foi um ser criado. Mas você disse isso como se nem mesmo os trinitaristas acreditassem na mesma coisa? Bem, existem alguns cristãos que acreditam em uma divindade trina, como também em um Deus, o Filho, como sendo pré-existente. No entanto, eles acreditam que em algum ponto no passado muito distante, impossível até para a mente humana fazer qualquer tipo de cálculo, Yahweh, de alguma forma,
trouxe Yahushua à existência. De fato, embora não coexistente eternamente, eles acreditam que ele foi gerado antes de qualquer ser criado e que ele ainda é totalmente Deus, ou seja, a terça parte da divindade trina. Falando nisso, há cristãos que acreditam que existe 3 estágios: Deus Pai, que era o Deus do Antigo Testamento; Deus Filho, que era o Deus na fase do Novo Testamento; e agora, na chamada dispensação cristã, Deus, o Espírito Santo, reina, mas que eles são todos o mesmo ser e atuando apenas em fases diferentes. Exatamente. Portanto, existem muitas visões diferentes sobre as origens de Yahushua. Vocês, queridos ouvintes, podem não ter encontrado e falado com muitos deles, mas existem cristãos sinceros por aí que acreditam em uma ampla variedade de crenças diferentes sobre as origens de Yahushua. E é claro, depois de um estudo bíblico minucioso e profundo, podemos chegar à conclusão de que Yahushua não existia de forma alguma. Ele não foi criado, mas foi milagrosamente gerado no ventre de Maria. Assim como a Bíblia diz. Então sim, é importante saber como e quando Yahushua veio à existência. É uma das perguntas mais importantes que podem ser feitas. Há uma grande diferença entre um ser que existiu por toda a eternidade e que não teve um começo e aquele cuja existência teve início no ventre de sua mãe. Uma diferença gigantesca. Mas e os cristãos que acreditam que Yahushua era pré-existente como os anjos? Nós acabamos esquecendo de mencionar sobre esse tipo de crença. Vamos dar uma olhada nisso. Você poderia abrir o capítulo 1 de Hebreus em seu monitor? Novamente, a diferença é enorme entre uma pessoa que tem seu início dentro de um embrião no útero de sua mãe e um anjo que viveu por milênios no céu e que mais tarde foi comissionado por Yahweh a se tornar um feto no útero de uma mulher que nasceu antes dele e que já vivia nesta terra. Sim, e da forma que você dispõe esse assunto, isso se torna um absurdo sem proporções. Não é verdade? Além do mais, a Bíblia deixa muito claro que Yahushua nunca foi um anjo, muito menos teve esse status. Você já está com Hebreus 1 pronto para ler? Vamos ver o que diz lá e comece com o versículo 1. Esta passagem fala sobre a gênese de Yahushua. Ok. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vou interrompê-lo aqui por um momento, Chris. Observe no versículo 2 que diz que Yah abre aspas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. É fácil para nós hoje pensar que os últimos dias se aplicam exclusivamente a nós. Mas no contexto em que foi escrito, o agora significa simplesmente que quando Hebreus foi escrito, que isso ocorreu mesmo antes do período do Velho Testamento, ou seja, séculos antes de Hebreus ter sido escrito. O autor de Hebreus está dizendo que Yahweh fala conosco agora por meio de seu Filho, e que naquela época ele falou conosco por meio dos profetas. Ok, continue, versículo 5. Antes de continuarmos, você poderia esclarecer um ponto, Will? Acreditamos que Yahushua é o filho unigênito de Yah, cuja existência começou no ventre de Maria. Mas, e eu não quero sair muito do assunto em questão, mas por que diz aqui no versículo 2 que Yahushua fez os mundos pelo qual, ou seja, por meio de Cristo? Como podemos harmonizar o que está sendo dito aqui? Falando de uma forma simples, isso não se refere a nenhum ato de criação anterior ao nascimento de Cristo. Esta passagem também diz que Yahushua foi apontado como o herdeiro de todas as coisas. Você não pode ser apontado como o herdeiro que já pertence a você por meio de um ato de criação. Além disso, a palavra traduzida como mundo, na verdade, vem do grego aion. Ela se refere a períodos ou eras. Portanto, este versículo diz respeito a Yah fazendo novas todas as coisas em Cristo. Ok, obrigado. Isso faz sentido. Tudo bem. Verso 5. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, e hoje te gerei? Outra vez: Eu lhe serei pai,
e ele me será filho? E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Aqui um contraste gritante está sendo traçado entre Yahushua, o filho gerado por Iá, e os anjos. Ele continua a comparação e o contraste nos versículos 13 e 14. Desça e leia-os, por favor, Chris. Ok. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espírito ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? A ninguém é possível obter declarações tão fortes e emblemáticas do que as encontradas no primeiro capítulo de Hebreus. As gênesis de Yahushua nunca foram as de um anjo, e muito menos, como cobrimos em outros programas, ele partilhou uma pré-existência ou uma vida eterna com Iá ou algo do gênero. Ele nasceu no ventre de Maria, e que ele não existia antes disso. Este é um ponto importante, e eu não quero me precipitar porque as origens de Yahushua são parte integrante de seu papel como nosso Redentor. Como assim? Bem, Yahushua veio nos redimir onde Adão falhou, certo? Então apenas alguém que fosse 100% humano poderia fazer isso. E não essa bobagem ridícula e confusa de que ele era 100% humano e 100% divino. Nosso Redentor tinha que ser 100% humano e ponto final. Para ser completamente humano, é preciso começar sua existência dentro de um útero. Pós Adão e Eva, é claro. Claro que sim. Além disso, ele tinha que ser um descendente literal do rei Davi. Abra no Salmo 132 e leia os versículos 11 e 12. A descendência do Messias, que era da linhagem de Davi, é algo reiterado em todas as Escrituras. Para ser o Messias, o Salvador da humanidade, ele tinha que ser um descendente biológico de Davi. Comece, Chris, a ler o Salmo 132, versos 11 e 12. Ok. Yahuwah jurou a Davi, com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Ok, e eu tenho aqui comigo o Salmo 89, versículos 34 a 37. Você poderia ler agora esses versos? Ok. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Este é um voto solene que Iá está fazendo aqui. Ele está dizendo que a semente de Davi reinará em seu trono para sempre. Agora, obviamente, esta profecia ainda não atingiu seu cumprimento completo e não fará até que Yahushua reine na terra renovada. Mas a questão é que essa profecia não poderia ser cumprida a menos que a primeira parte o fosse. Essa é a gênese de Yahushua. Ele é um descendente direto do rei Davi e não uma utopia mística que é uma parte Deus e uma parte divina, mas um descendente humano literal de Davi. Sim, e eu não sou tão versado nas profecias do Antigo Testamento que apontam para o Messias quanto você, Will. Mas o Novo Testamento certamente deixa claro que Yahushua era descendente de Davi e, portanto, um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O capítulo 1 de Lucas registra as palavras proféticas de Zacarias quando ele confirmou que seu filho se chamaria João. Escute isso, versos 68 a 70. Ele disse: Bendito seja Yahuwah, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. A maioria das pessoas conhece a genealogia de José. Ela está relatada em Mateus capítulo 1. Na verdade, Mateus começa com o livro da genealogia de Yahushua Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó e assim por diante. Descendo mais um pouquinho, chegamos à linhagem de José, o esposo de Maria. Mais uma cronologia ainda mais fascinante é aquela que está em Lucas 3, que nos dá a linhagem de Maria. Tudo se resume a José como sendo o padrasto de Yahushua, por assim dizer.
Mas a linhagem dada aqui é, na verdade, a de Maria, começando com seu pai, o sogro de José, Eli, e que segue direto para Davi. O Redentor só poderia ser um descendente biológico de Davi para cumprir as profecias do Antigo Testamento, e para que isso ocorresse, ele tinha que ser totalmente humano. Você poderia abrir agora em Isaías 9? Esta é uma profecia importante, Isaías 9, versículos 6 e 7. Ah, sim, eu reconheço este verso. E a maioria das pessoas a ouve ser lida todo Natal. É uma das profecias mais importantes do Antigo Testamento. Leia para nós, por favor. Diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahweh dos exércitos fará isto. Aqui está uma profecia do reino de Iá, e era sobre isso que Yahushua queria tanto anunciar com todas as forças de seus pulmões. O evangelho do reino era que algum dia, por meio de Yahushua, como sendo um dos descendentes de Davi, a terra seria restaurada e a maldição do pecado seria totalmente erradicada, e o reino de paz de Iá estabelecido com o Salvador reinando no trono de Davi para todo sempre. Agora, obviamente, isso ainda não aconteceu. Tudo o que precisamos fazer é olhar para o mundo ao nosso redor para saber que o reino desse mundo ainda não está sob o domínio de Yahushua. Mas logo, logo estará. Com certeza estará. Porém, o ponto que eu gostaria de enfocar é que as origens de Yahushua são tão importantes para entender que Yahweh comissionou o anjo Gabriel para ir até Maria e avisá-la sobre o que iria suceder com ela. Não há muitas vezes que as Escrituras relatam que Gabriel foi comissionado a ir a alguém, mas todas as vezes foram importantes. Em Daniel 9, ele foi enviado a Daniel para explicar uma importante profecia. Portanto, o tipo de mensagem que ele levou a Maria pode ser considerada como algo de extrema importância. Agora, se Yahushua tivesse realmente tido uma pré-existência, você não acha que na explicação dada a Maria teria sido o lugar perfeito para que isso fosse feito e relatado nas Escrituras? Com certeza seria o lugar ideal. E eu realmente nunca pensei sobre isso. Já faz algum tempo desde que eu parei de dar uma olhada neste relato e talvez poderíamos parar por um minuto para lê-lo. Sem problemas. Tudo bem. Lucas 1, começando no versículo 26, diz: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e, entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Yahushua. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aqui a passagem está explicando que, em cumprimento às promessas feitas a Davi, uma criança nasceria de Maria e que sentaria no trono de Davi para sempre. Quando Maria naturalmente pergunta como isso seria possível, Gabriel explica: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Nada é dito sobre um ser pré-existente sendo gerado em seu corpo. Em vez disso, esse fato claramente explicado. O poder do Criador fertilizaria seu óvulo, e ela ficaria grávida do filho unigênito de Iá.
Sim, e não há nenhuma dificuldade em compreender o que está sendo dito. E isso é bem claro quando lemos o que está exatamente escrito e não sobrepomos outras crenças ao que está sendo lido. Infelizmente, é exatamente isso que está acontecendo com o que Lucas escreve. Você já ouviu falar em Raymond Brown, Chris? Não. Esse nome não me parece familiar. Ele era um padre e professor americano, bem como um estudioso da Bíblia amplamente respeitado. Sua principal área de enfoque foi o Evangelho de João, e ele escreveu vários estudos que foram marcantes sobre o nascimento e morte de Cristo. Um padre católico? Sim, lembre-se que, como acontece com tudo o que lemos e ouvimos, podemos reter o que é bom e descartar o restante. Ninguém, nem mesmo nós, terá pleno conhecimento sobre tudo o que envolve o reino dos céus. Isso é verdade. E quanto a Raymond Brown? Ele escreveu um relato detalhado e um comentário sobre as várias narrativas dos evangelhos sobre o nascimento do Salvador. O que é interessante em seu estudo é que ele aponta algo muito importante. Agora lembre-se, como um padre católico, Brown era um trinitariano. Mas o que sua cuidadosa erudição descobriu foi que a tradição da igreja obscureceu o relato de Lucas sobre o nascimento de Cristo. O que você quer dizer? Como assim? Bem, suponho que você poderia dizer que é um caso de viés de confirmação de algo muito importante. Desde o século IV, a igreja é trinitária, e essa compreensão tem sido a lente pela qual o Novo Testamento foi lido e interpretado. Brown, sendo estudioso da Bíblia que era, teve o conhecimento e a coragem de dizer que esta tradição posterior de uma divindade trina, na verdade, obscurece o relato de Lucas e até mesmo as palavras de Gabriel, ao impor ao Evangelho de Lucas a ideia de que a existência de Yahushua não tenha seu início no útero de Maria, que sabemos que todo ser humano, para ser considerado como tal, segue esse processo natural. Basicamente, a teologia trinitária alterou o relato de Lucas? Pelo menos na maneira como interpretamos, e neste caso, sim. Eu tenho aqui comigo o livro de Brown sob o título O Nascimento do Messias. Você poderia abrir onde está marcado com post-it e ler para nós? Neste ponto, ele está explicando que a ideia de pré-existência é sobreposta ao relato de Lucas. Ok. Pela pré-existência, a concepção de Yahushua é o início de uma carreira terrena, mas não a geração do filho de Yahua. Ele está dizendo que se você acredita que Yahushua era pré-existente, sua concepção que teve início no ventre de Maria foi simplesmente o início de sua vida na Terra, mas não seu ato real de ser gerado. Ser gerado refere-se a quando ele realmente foi trazido à existência. Ok. Onde você está? Estou na página 141. Continue, então. Tá. A concepção virginal não era mais vista como a geração do filho de Yahua, mas como a encarnação de um filho pré-existente. E isso se tornou a doutrina ortodoxa. Você entende o significado do que ele está dizendo aqui, Chris? Brown está apontando que originalmente a concepção virginal foi vista como o início da existência de Yahushua. No entanto, quando o absurdo da divindade trina pagã foi imposta ao relato de Lucas, de repente, a concepção de Cristo se transformou na encarnação de um ser que já existia. E foi isso que se tornou a doutrina ortodoxa aceita pelos cristãos em todos os lugares. Uau! Então, o que você está dizendo é que o relato literal de Lucas sobre o nascimento de Yahushua foi, basicamente, anulado pela heresia de uma divindade trina. Em vez de aceitar exatamente como estava escrito no livro de Lucas, eles impuseram um significado que não existia originalmente. Certo. Assim, em vez de Lucas ser um relato de como Yahushua veio à existência por meio de sua concepção, seu livro foi transformado em um relato de como Yahushua teve seu processo de encarnação, e foi isso que se tornou ortodoxo. E como qualquer pessoa que estudou a história da igreja sabe, a ortodoxia foi imposta aos crentes pelo fio da espada. Ou mesmo pelas chamas das fogueiras. Brown diz que assim que a trindade pagã se tornou a doutrina oficial, a crença na pré-existência de Yahushua naturalmente acompanhou essa teoria. Foi nesse ponto ele explica que a concepção de Yahushua no ventre de Maria não era mais vista como seu ponto de origem, mas apenas sua encarnação em carne humana, fazendo a transição de uma existência prévia e eterna. Uau! Sabe, Will, que a verdade é bastante simples e fácil de ser compreendida.
Mas quando começamos a introduzir quaisquer conceitos pagãos que seja, bem como qualquer tipo de erro, em um piscar de olhos, torna-se um conglomerado confuso de ideias que se conflitam entre si e que depois ficamos lutando para desvendar e tentar encaixar dentro de sua ideia original. Exatamente. Na verdade, para ser franco, o relato de Lucas e as próprias explicações do anjo Gabriel não eram mais dignas de crédito. Elas não deveriam ser aceitas como o relato verdadeiro e factual das origens de Yahushua. Então, não apenas o ponto de origem de Yahushua mudou, mas sua própria identidade como ser humano foi alterada. Com certeza. E isso é muito sério. A interpretação imposta contradiz as Escrituras, mas se tornou a doutrina aceita e substituiu as palavras de Lucas e Gabriel. Devemos chamá-lo do que realmente é, um abandono de uma clara doutrina bíblica e a adoção de uma nova identidade e completamente diferente do Salvador, porque isso é o que é. Quando rejeitamos que Yahushua foi gerado no ventre de Maria, e isso é exatamente o que o anjo Gabriel está descrevendo, o acontecimento literal de Yahushua vir à existência, quando rejeitamos que a existência de Cristo começou no ventre de sua mãe, como todos nós humanos, teremos que impor um significado que não é encontrado no texto original. E assim, nós acabamos de declarar que isso não é uma ação de gerar um ser, mas sim encarnação. E o real problema é que, ao fazer isso, eles trocaram o verdadeiro Salvador, que era 100% humano, por alguma utopia sem precedentes e difícil de ser aceita, que era parte Deus e parte homem, mas que não era o Salvador de forma alguma. Isso é verdade. Semideuses é um conceito totalmente pagão e certamente não é consistente com o que as escrituras realmente ensinam sobre Yahushua. Esse é um conceito grego que os romanos adotaram. A adoção da heresia da trindade pagã pôs às Escrituras uma história da origem de Cristo que não só é falsa, mas que também não existe na Bíblia. Esta história que fala da origem de Yahushua, que é reportada às Escrituras, não é verdadeira, porque quando lemos a Bíblia exatamente como ela é, não encontramos apoio para isso. E em todos os lugares que o cristianismo se espalhou, os cristãos adotaram essa definição antibíblica das origens e identidade de Cristo. Eu tenho que admitir, Will, que isso é mais complexo do que eu pensei. É como quando você joga uma pedra em um lago calmo e sereno. Depois que o respingo diminui, os efeitos propagadores continuam seguindo seu curso. Logo, quais são as consequências ao longo prazo desta, omissão e mudança da verdadeira identidade do Salvador? Tudo bem, vamos conversar sobre isso. Raymond Brown foi muito aberto e direto em seu escrito O Nascimento do Messias. O entendimento ortodoxo de uma divindade trina foi sobreposta no relato de Lucas. Consequentemente, as palavras do anjo Gabriel registradas em Lucas não foram mais tomadas ao pé da letra. O verdadeiro relato das origens de Yahushua e, portanto, de sua identidade como totalmente humana, foi varrida para baixo do tapete impenetrável da tradição. E é aí que o relato de Lucas permanece na mente da maioria dos cristãos até hoje. Incrível! Agora, de acordo com Lucas, o ponto da gênese de Yahushua ocorreu no ventre de Maria. Assim como você veio à existência dentro do ventre de sua mãe, eu também passei pelo mesmo processo. É assim que surgiu todo o ser humano desde Caim e Abel. Foi uma concepção milagrosa no ventre de uma virgem. Yahweh é verdadeiramente o pai de Yahushua. Mas isso não o torna divino, e Yahushua é o filho unigênito de Yah, sendo o único em todo o universo. Veja, o resto de nós somos filhos e filhas de Yah por adoção. É importante entender essa diferença. Você poderia abrir em Romanos 8, por favor? Este é o ponto crucial da mensagem do Evangelho, e é por isso que o Salvador tinha que ser totalmente humano. Você poderia ler os primeiros 4 versículos, por favor? Ok. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo e Yahushua, porque a lei do Espírito da vida em Cristo e Yahushua te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Yahuwah enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Yahuwah na carne o pecado a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós,
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora vá para os versículos 14 e 15. Ok. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Esta é a verdade que o diabo estava tentando obscurecer ao impor um significado novo e diferente ao relato de Lucas. Em vez de Yahushua ser o filho unigênito e totalmente humano de Iá, ele agora era apenas a segunda pessoa encarnada em carne humana, mas ainda divina, de uma divindade mística e pagã de 3 em 1. Você encontrou mais alguma coisa, Chris? O que você está lendo aí? Bem, eu estava apenas olhando de novo e vendo exatamente o que o anjo Gabriel disse a Maria. Quando removemos as lentes da Trindade, que estão sobrepostas, tudo fica muito claro. Ouça isso novamente. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Então, no versículo 35 ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Portanto, é a isso que toda essa explicação nos leva, porque sobre ti o Espírito Santo te envolverá, porque o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e seu filho será, portanto, chamado Filho de Iá. E não porque ele teve alguma preexistência eterna antes de sua concepção. Bom ponto. Sempre que impomos significados exteriores à simples palavra de Iá, o resultado é confusão. Isso é o que acontece quando tentamos extrapolar a partir do relato de Lucas e provar a preexistência. Pegue o livro de Brown novamente e vá para a página 290 e leia, Chris, o parágrafo que está entre colchetes. Tá. Alguns padres da igreja e teólogos medievais pensaram que a referência em Lucas 1,35, o Espírito Santo e poder de Yahweh, se referia respectivamente à terceira e à segunda pessoa da Trindade, de modo que o poder era a segunda pessoa descendo para tornar carne humana no ventre de Maria. Como veremos, não há evidência de que Lucas pensou na encarnação de um filho preexistente. Precisamos parar de impor a filosofia pagã e de uma divindade pagã trina no que Lucas escreveu. Isso precisa ser exposto pela mentira de que o diabo criou. Você acabou de ler Lucas 1,35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Outra versão traduz da seguinte forma: e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e por essa razão o santo será chamado de Filho de Deus. Brown diz que este versículo foi uma vergonha para os pais da igreja, porque conectava explicitamente a geração virginal de Yahushua, sendo ele o filho de Iá. Isso é incrível! Um padre católico admitindo isso? Bem, Iá tem pessoas de coração reto em todos os lugares. Lembre-se também de que para os católicos a tradição supera as escrituras. E sempre foi assim. Mas vamos ler isso nas palavras de Brown, página 291, onde tem um asterisco, Chris. Ok. Isso envergonhou muitos teólogos ortodoxos, uma vez que na cristologia pré-existente ou trinitária, uma concepção do Espírito Santo no ventre de Maria não traz à existência o Filho de Deus. Mas Lucas não tem conhecimento de tal cristologia. Para Lucas, a concepção está causalmente relacionada à filiação divina. Fecha aspas. Uau! Não é uma citação poderosa? É verdade. Me faz pensar do porquê nunca havia percebido isso antes. Bem, como a maioria de nós, você lê Lucas por meio das lentes trinitárias. Isso é algo sem precedentes e põe em causa todos os dogmas tradicionais dos últimos 1900 anos. Chris, passe-me o livro de Brown só por 1 minuto. Eu quero ler algo. Está aqui. Escute isso. Brown diz, abre aspas, não posso seguir aqueles teólogos que tentam evitar a conotação da palavra portanto, que inicia esta fala.
Eles argumentam que para Lucas a concepção do Filho não o traz à existência, mas apenas nos permite chamá-lo de Filho de Deus, que já era Filho de Deus. Uau, isso é bastante claro. Brown explica que o relato bíblico, aceito exatamente como está escrito, revela a identidade de Yahushua como filho de Iá, e que está ligada à sua concepção no ventre de Maria, não para alguma pré-existência inexistente, mas para o primeiro momento da concepção. Torna-se totalmente claro quando lemos a Bíblia exatamente como ela é escrita. Mateus e Lucas conectam a identidade de Yahushua como filho de Iá à sua origem no ventre de Maria. Não há neste ponto nada que traga confusão ou contradição nas explicações claras do anjo Gabriel. Os pais da igreja fizeram isso quando adotaram a divindade trina pagã. Eu acho que se aceitássemos as origens de Yahushua como dadas em Mateus e Lucas, assim como lemos da forma como isso está escrito, nós pararíamos de usar João para tentar contradizer Mateus e Lucas, e não tentaríamos usar João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sim, e não imporíamos a isso um significado que contradissesse Mateus e Lucas. Nós simplesmente veríamos o que João está anunciando, que é o plano eterno de Iá desde o seu início. O Verbo foi o que estava na mente de Iá, que era seu plano, e que não é um símbolo para alguma segunda pessoa mística de uma divindade trina. Lembre-se, como já discutimos antes, dessa personalização desse verbo, fazendo com que ele se referisse a um Deus, o Filho, o qual vem da filosofia grega pagã e não das Escrituras. Os escritores da Bíblia são claros como cristal. Yahweh é um único ser. Ele é uma única entidade divina. Ele não é uma união de três conectado em propósito ou matéria, ou qualquer outra interpretação ridícula que tenha sido aplicada tentando reconciliar um conceito pagão com as verdades bíblicas. Há outro problema com essa leitura tradicional e errônea de Lucas, que é o nunc stans. Nunc stans. O que é isso? É uma frase em latim que significa um agora que subsiste. Basicamente transmite a ideia de que para Yahweh o tempo está sempre no presente. Não há futuro nem passado, apenas um presente eterno. Anthony Boozer explica isso muito bem. Você poderia ler para nós, Chris, o que ele diz? Tá. Nunc stans é o eterno agora. A ideia de eternidade como algo estacionado no presente. Você poderia conceber a ideia de estar aqui eternamente, bem como estar presente todo o tempo enquanto a história se desenrola à tua volta. Mas a ideia de nunc stans é como se você vivenciasse todo o tempo em um único momento que nunca chega ao seu fim. Então, um Yahweh que percebe o nunc stans saberia tudo o que sucedeu e o que acontecerá no mesmo momento e por toda a eternidade. Seria como ser capaz de ver tudo o que acontece descortinando diante dele em outra dimensão ou algo assim. Ok, você entendeu? Agora, aqui está o problema. O versículo 7 do Salmo 2 diz, abre aspas, proclamarei o decreto de Yahweh. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E eu não vejo qual é o problema, Will. Na teologia cristã convencional se acredita que o tempo para Iá não representa absolutamente nada, uma vez que para ele o agora ou o hoje é eterno. Consequentemente, o ato que se deu para que Yahushua fosse gerado não é um ponto específico no tempo, quando ele foi concebido no ventre de Maria, mas ocorreu no passado e está ocorrendo agora porque com Yahweh não existe um hoje, apenas um agora para sempre. Agora embolou tudo na minha cabeça. Bem, isso é o que acontece quando você tenta conciliar as teorias pagãs com a palavra de Yah. Mas esse foi o argumento formulado pelos padres da igreja, que no século IV envolviam os pagãos em suas formas de pensar e agir. Quando eles aceitaram uma divindade trina, eles tiveram que de alguma forma encontrar uma maneira de tornar a assim chamada segunda pessoa da divindade e que também fosse eterna. Um dos pais da igreja, que pode ter sido Agostinho de Hipona, mas que eu não me lembro com certeza, disse, e cito, o filho teve um começo sem princípio.
Isso é ridículo. É claramente tentar confundir o que, em Lucas, é um conceito expresso de uma forma muito clara. E sempre que ocorre essa confusão intencional, você precisa se perguntar o porquê isso aconteceu, como aconteceu e que verdade Satanás está tentando esconder. Pense nisso, queridos ouvintes. Satanás não faz tanto esforço a menos que seja realmente importante. E se ele está fazendo isso é porque ele está tentando obscurecer a gênese do Salvador como um filho totalmente humano de Yah, capaz de salvar a todos que ele puder e que se achegam a Yah por meio dele. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Hoje recebemos uma pergunta bastante peculiar na nossa caixa de mensagens diárias. Kelly, de Sequim, Washington, nos Estados Unidos. Provavelmente não estou pronunciando esse nome corretamente. Deixe-me ver. Deve ser um nome local, nativo, americano. O que eu sei é que a pronúncia no inglês não segue nenhuma regra lógica. De qualquer forma, Kelly escreve: você consideraria os católicos como cristãos? E eles serão salvos? Bem, eu pessoalmente os consideraria cristãos. Eles acreditam em Cristo e então, sim, eu os incluiria como sendo cristãos. Muitos católicos, no entanto, não se dizem cristãos. Eu sempre percebi isso, e esse é um fato que sempre me surpreendeu. Eu não tenho certeza do porquê, uma vez que você já mencionou que eles também acreditam em Cristo. Bem, a palavra católico, como eu tenho certeza de que você já sabe, significa universal. Cristão é um termo abrangente que abarca todos os crentes em Cristo, mas talvez católico seja o único termo que eles desejam ser chamados? Eu não sei. Se eles são salvos ou não, isso depende de cada pessoa. Este é um ponto importante que todos devem se lembrar. Pertencer a uma denominação ou religião em particular não é garantia de salvação. Isso não te dará um passaporte que te conduzirá ao reino de Yah. Mais ou menos como o que Yahushua disse em Mateus 7. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Perfeito. Somente aqueles que fazem a vontade de Yah adentrarão ao seu reino eterno. E isso inclui todas as religiões, inclusive aquelas que estão fora das religiões judaico-cristãs. Como já dissemos, Yah assegurou que cada sistema de crença tem alguma verdade, para que os sinceros de coração que seguem em busca da verdade possam ser salvos. Os cristãos podem ser abençoados em saber que o Pai é amoroso, em vez de um Deus vingativo e que nos pune com rigidez. Mas, se eles não permitirem que essa verdade amoleça seus corações e os atraia para Ele, isso não lhes fará bem. Há uma das parábolas de Yahushua que demonstra perfeitamente essa ideia. Você poderia, por favor, abrir em Mateus 13? Aqui Cristo está descrevendo as diferentes maneiras de como as pessoas reagem à verdade. Mateus 13, versículos de 3 a 8. Tá. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Esta é uma ilustração perfeita de como diferentes pessoas escolhem responder à verdade. Agora desça até o versículo 19 e leia até o versículo 23. Vamos ler a interpretação de Yahushua dessa parábola. Ok.
A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Já dissemos que Iá garante que todas as religiões possuam alguma verdade, para que todos tenham oportunidades iguais de salvação. Assim, a palavra do reino não é apenas um seu sermão cristão que convide uma pessoa para que ela venha a Jesus. Bem, sim, um muçulmano que é um monoteísta estrito rejeitará uma mensagem cristã que fale sobre uma divindade trina. E assim como todas as religiões têm alguma verdade, todas também têm erros. E isso inclui as várias denominações que constituem a cristandade. É por isso que Apocalipse 18 diz: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Devemos abandonar todas as religiões e denominações organizadas, seguindo o Cordeiro onde quer que ele nos conduza. Mas, voltando à parábola de Yahushua, ela é a resposta pessoal à verdade que determina se alguém está salvo ou perdido. E não é por você ter o seu nome no livro de membros de sua igreja, ou mesmo por você pertencer a uma religião. E não é muito menos o que eles dizem, mas sim como o seu coração responde à verdade. Sempre somos salvos de uma forma individual e não coletivamente. Exatamente. Eu sei que algumas igrejas, como a Igreja Católica, ensinam que ser membro de sua denominação é um ponto crucial para a salvação. Mas não é isso que as Escrituras ensinam. O versículo 20 de Ezequiel 14 diz: Tão certo como eu vivo, diz Yahuwah Elohim, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvaria nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvaria apenas a sua própria vida. Então sim, é nosso relacionamento pessoal com Yah e como respondemos à verdade de uma forma individual é o que determina a nossa salvação. E é por isso que alguns católicos serão salvos e alguns se perderão. Alguns mormons serão salvos e outros se perderão. Alguns hindus ou budistas ou o que quer que seja serão salvos, enquanto outros se perderão. E Yah não faz acepção de pessoas. E não ficamos felizes por todos sermos iguais diante dele? Tudo bem. A próxima pergunta vem de Makati, nas Filipinas. Você já esteve lá antes, Will? Onde? Nas Filipinas? Nunca, mas eu gostaria. As fotos que eu vi de lá são realmente lindas. Eu também. Eu ouvi dizer que é o segundo maior arquipélago do mundo. Curiosamente, é a única nação asiática predominantemente cristã. Verdade? E qual é a pergunta que vem desse país? Rosami escreve: Alguns colegas de escola e eu estamos lendo a Bíblia juntos. Uma coisa que estávamos nos perguntando é por que Adão não morreu no dia em que ele pecou. Gênesis 2,17 diz: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, por que ele não morreu? Obrigado. Primeiro, deixe-me dizer como é maravilhoso que você e seus amigos estejam lendo a Bíblia juntos. Há muita verdade a ser aprendida por meio das Escrituras em cada estágio da vida. Estou feliz que você esteja aprendendo desde jovem o valor de gastar tempo na palavra de Yah. Ok, por que ele não morreu? Bem, ele não morreu fisicamente no primeiro período literal de 24 horas. Mas ele morreu espiritualmente. Ele perdeu instantaneamente a promessa incipiente da imortalidade. Ele herdou a natureza decaída de Satanás e trouxe a maldição da morte não apenas para si mesmo, mas para todos os seus descendentes que vieram depois dele.
ele morreu espiritualmente. Essa é uma boa maneira de ver as coisas. E, claro, uma prova óbvia é que ele correu e se escondeu de vergonha assim que ouviu a voz de Iá no jardim. Certo, ele não era mais inocente. Fisicamente falando, ele morreu no primeiro dia profético de 1000 anos. Você poderia abrir 2 Pedro 13 e ler os versículos 8 e 9? E enquanto você procura essa passagem, eu vou ler Gênesis 5:5, que nos dá a idade que Adão morreu. Diz: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Obviamente que ele viveu menos de 1000 anos. Este é um ponto importante porque, bem, você já achou 2 Pedro 3, 8 e 9? Leia para nós, por favor. Ok. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para Yahweh, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda Yahweh a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Na Bíblia existem vários períodos para os tempos proféticos. Os filhos de Israel vagaram 40 anos no deserto, ou seja, 1 ano para cada dia em que os espias estiveram em Canaã antes de voltarem e reportarem dos perigos que lá eles presenciaram. Outro segmento do tempo profético, conforme explicado em 2 Pedro, é o de 1000 anos, que equivalem a um dia. Lembro-me de ter lido que os primeiros cristãos acreditavam que, com base neste princípio, haveria 6.000 anos para o pecado seguir seu curso. E então, o milênio após o retorno de Yahushua seria o descanso sabático, quando a terra descansaria. Certo. Portanto, nesse sentido, Adão morreu no dia em que comeu do fruto, porque morreu nos primeiros 1000 anos de sua existência. Uma última pergunta rápida. Ela é do Will? O Will, você escreveu para você mesmo? Eu não. Acho que esse Will é uma outra pessoa. Sim, esse Will é de Tijuana, África do Sul. Ele diz: tenho uma parte de minha família que não fala inglês e eu adoraria compartilhar seus vídeos com eles. Vocês poderiam me dizer em quais idiomas são gravados os seus vídeos? Claro que sim. Tanto no nosso site como no YouTube você encontrará vídeos em mais de 30 idiomas diferentes. E eu não tenho certeza se consigo me lembrar de todos eles. Eu tenho uma lista deles aqui comigo. Temos vídeos em Afrikaner, árabe, Bahasa, Bamba, búlgaro, chinês, chitonga, o maori, das ilhas de Cook, tcheco, holandês, inglês, fijiano, francês, alemão, grego, hindi, italiano, coreano, norueguês, polonês, português, romeno, russo, shona, esloveno, espanhol, sueco, tângalo, telugo, ucraniano e vietnamita. E os artigos de nosso site também estão disponíveis em muitos idiomas diferentes. Confiram, queridos ouvintes, em nosso site as línguas e materiais disponíveis. Se você tiver perguntas ou comentários, acesse o www.wordlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Sempre gostamos de receber mensagens de nossos ouvintes. Olá, eu sou a Laura Lee com a sua promessa diária da Palavra de Yah. Matt Chandler é um pastor e autor americano, bem como presidente da estação televisora Atos 19. Ele escreve, abre aspas, quanto maior o seu conhecimento da bondade e graça de Yah em sua vida, maior será a probabilidade de você louvá-lo nas tempestades. Esta foi a lição aprendida recentemente por um adolescente e uma experiência que ele jamais esquecerá. Sean, de 15 anos, estava bastante entediado, pois já havia terminado sua lição de casa e com o dia nublado e com a promessa de chuva, ele estava preso em casa sem ter nada para fazer. Para ajudar a passar o tempo, ele decidiu brincar com alguns jogos no computador. Mãe! Ele gritou. Posso usar seu computador? O meu não está funcionando. Sua mãe trabalhava em seu escritório na parte de cima da casa. Sem problemas, ela respondeu. Mas não feche o documento que está aberto, só o minimize, ela o alertou. Ele então, mais que depressa, foi até lá e começou a jogar no computador de sua mãe. As horas se passaram e a chuva prevista começou a cair. Usando um fone de ouvido, Sean não percebeu que a tempestade havia se tornado uma tormenta. Com a sua atenção voltada para o jogo e uma chuva intensa, ele não percebeu que no teto havia uma goteira bem onde estava jogando. De repente, uma voz o disse:
Tire seus pés do chão. Ele pensou, que coisa estúpida que estou ouvindo, e ele simplesmente balançou a cabeça e continuou jogando. Eu disse, tire os pés do chão. A voz falou com mais energia. Sean olhou para baixo e percebeu que um de seus pés estava em uma poça que havia se acumulado com a tempestade que caía lá fora. Dentro desta poça estava a ponta de uma extensão elétrica e que estava conectada à tomada na parede. Eu não vou segurar essa situação por muito mais tempo, disse a voz novamente. Tire os seus pés do chão. Sean não sabia o que estava acontecendo, mas decidiu que levantaria seus pés. Como sua concentração no jogo já tinha ido para o espaço, ele não gostou da sensação de umidade que havia em seus pés. Assim que ele colocou os seus pés para cima, um raio atingiu a casa e desceu pelo sistema elétrico até atingir o piso molhado. Se ele não tivesse erguido seus pés, ele teria sido eletrocutado. Em meio a todo o barulho dos trovões e a claridade produzida pelos raios, Sean se virou para ver quem havia falado com ele, mas ele não viu ninguém. Ninguém estava com ele naquele lugar, mas alguém falou com ele e salvou a sua vida. O capítulo 3 de Lamentações, versículo 22 a 26 diz: As misericórdias de Yahweh são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é Yahweh, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é Yahweh para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação de Yahweh, e isso em silêncio. Quando você coloca a sua vida nas mãos de Yah, você pode confiar que aquele que o criou também velará e cuidará de ti. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Você sabe, Will, que esse começo, que não tem começo, é uma grande tolice? Bem, o que mais você pode esperar das mesmas pessoas que nos ensinaram 1 mais 1 mais 1 igual a 1? E todos nós acabamos aceitando essa falácia? A Bíblia é bastante clara, mas essas filosofias pagãs são propagadas e de repente temos todas essas doutrinas complexas e que são bastante distorcidas a ponto de não nos ser possível entendê-las. E então, como proceder? Nós simplesmente descartamos tudo o que nos é apresentado como sendo um mistério muito complicado para o cérebro humano compreender. Sabe, Will, que Yah nunca deixaria verdades importantes obscuras, e certamente nada tão importante quanto a sua gênese, que é a própria existência do Salvador. O Dr. James Dunn foi um estudioso britânico do Novo Testamento e professor da Universidade de Durham. Ele faleceu, creio eu, recentemente. Acho que foi em junho de 2020. Ele escreveu um livro que explorava as origens da doutrina da encarnação chamada Cristologia em Formação, e ele a resumiu muito bem. Ele disse, abre aspas, é claro que sempre há a possibilidade de que a superstição pagã popular se tornou superstição cristã popular por uma assimilação gradual e disseminação da crença no nível da piedade popular. E foi exatamente isso que aconteceu. Ideias filosóficas pagãs foram impostas no relato claro de Lucas. O anjo Gabriel explicou claramente que o ponto de origem de Yahushua foi o momento de sua concepção, mas isso se transformou em uma suposta encarnação de uma segunda pessoa da divindade eternamente pré-existente. E ao fazer isso, a verdadeira beleza do Salvador, sua identidade como filho unigênito e totalmente humano de Yah, foi perdida. Isso só mostra como é importante levarmos todas as crenças à palavra de Yah e não tirarmos nossas próprias conclusões e propagá-las como sendo verdades absolutas. Junte-se a nós novamente amanhã e até lá. E lembre-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade, e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahweh o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã,
com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecida em face do eminente retorno de Cristo.